Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos, durante este primeiro trimestre de 2018, estudando nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, Piauí. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Nós queremos comunicar aos irmãos que nós continuaremos fazendo o programa EBD na TV, mas estaremos agora num período de 2 meses em Brasília, ali mais precisamente em Valparaíso de Goiás, que é coladinho ali em Brasília. Então, se os irmãos quiserem nos convidar para estarmos aí em qualquer lugar do Brasil, de Brasília para qualquer lugar fica bem mais barato. E nós não temos agenda ainda no mês de fevereiro. Nós temos agora esta agenda. Então você vê, colocamos até o mapa. Então em Águas Lindas de Goiás aí, que é coladinho aí também, pertinho de Valparaíso, de Brasília. Olha aí, quadra 32, conjunto A, lote 29, setor 2, Águas Lindas, Goiás. Então aí na Igreja Pentecostal Coluna da Verdade. Isso dia 20 de janeiro agora. Já em Valparaíso aí, você entra em Valparaíso 2, quem está vindo de Brasília vai entrar à direita, né, antes do shopping um pouquinho. Então ali quadra 12, lote 3, Parque Rio Branco. E você vê no mapa aí direitinho como você chegar. Esta igreja que eu estou visitando aí, que eu vou dar palestra de manhã cedo sobre a Escola Bíblica Dominical, uma palestra à tarde para os obreiros interessados, e à noite vamos pregar. Esta igreja é uma das 8 igrejas que nós abrimos quando eu era missionário. Então hoje a igreja está aí grande, tem subcongregações, né? Uma bênção, o pastor João Nilson na direção, uma bênção de Deus. Então você de Brasília, de todo o entorno de Brasília, está convidado a estar conosco ali dia 21 de janeiro. Então se você desejar, nós estamos aí com a agenda vaga todo mês de fevereiro, também esse finalzinho aí de janeiro, e em março, dias 3 e 4 de março, nós estaremos em Niquelândia, aí no Goiás, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E no dia 9 e 10 de março e 11 de março também, nós estaremos aí em Goiânia, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Betel. Então, se você que está em Goiânia quiser marcar aí, então as 3 últimas semanas de março, nós estamos disponíveis aí, já que estaremos em Goiânia, 9, 10 e 11, você pode marcar aí dia de semana, pode marcar também aí no fim de semana de março, então nós podemos ficar em Goiânia aí. E em fevereiro também, alguém de Goiânia, Anápolis, Brasília, ou no Brasil, em qualquer lugar, nós podemos estar com você. Eu estarei em Brasília, em Valparaíso, em meu carro, então durante esses 2 meses aí de fevereiro e março. Então você pode nos convidar, fica bem mais barato para você que está pertinho aí de Brasília, nós podemos ir em nosso carro mesmo. E quem está mais longe um pouco de Brasília, também a passagem fica bem mais barata do que de Imperatriz, Maranhão, onde eu moro. Então já em abril, nós estamos marcados aí, dia 7 e 8 de abril, em Centro do Guilherme, Maranhão, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então só temos isso marcado. Essas 2 agora no mês de janeiro, essas 2 no mês de março e esta no mês de abril. Então você nos convide e nós estaremos com você aí. Fevereiro está todo livre, então mais da metade do mês de março todo livre, e só uma aí no início de abril está marcado,
e mais nada marcada durante o ano. Então você entre em contato conosco, marque e nós estaremos aí. Não se esqueça de que nós não apenas damos palestras de escola bíblica dominical, mas também de família, fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo, sobre missões, damos palestras para obreiros, damos palestras aí sobre escatologia. Então você vai escolher o tema, nós estaremos aí com você. Também não se esqueça que nós oramos por doentes, enfermos. Então Deus tem me usado muito para curas. Então muita gente curada, mas muita gente mesmo, muito caroço que desaparece, hérnia de disco, bico papagaio. Muita gente tem dado testemunho, gente com diabetes, né? Tem caído ali de 180, 200, tem caído para 90 de repente. Então, muita coisa maravilhosa tem acontecido, tá? Artrite, bursite, tudo isso tem acabado, um esporão no pé, né? Então, você nos convide, nós estaremos aí. São várias coisas que Jesus tem curado, tem feito maravilhas, então. Também, nós costumamos, no domingo à noite, separar para nós ganharmos almas. Todo lugar que nós vamos, aí, pelo menos, aí tem tido uma média de 15 a 20 pessoas que têm aceitado a Jesus. Tem lugar que é mais, 50 e tal. E também curas, então, são muitas curas, mais de 100 curas por semana. E também os batismos do Espírito Santo, libertações, nós temos orado. Então você nos convide e nós estaremos aí na sua igreja e podemos aí estar em comunhão, fazendo uma grande obra para Deus. Você precisa fazer um evento, alguma coisa, para que os professores fiquem animados, né, mais bem preparados para o ano letivo, para eles poderem dar essas aulas durante o ano. Então, sempre é importante, quando você marca alguma coisa, né, vai dar uma palestra, nós vamos dar uma palestra para professores, para superintendentes, para interessados, para os obreiros, isso vai despertar os professores, vai animá-los para ministrar as suas aulas durante o ano. Sempre tem alguma coisinha que eles vão aprender, sempre tem uma coisa que vai incentivá-los a fazer uma grande obra para Deus. Então, marque, fica muito barato, você pode conseguir aí sem depender até de nenhum dinheiro da igreja para fazer isso. Basta os próprios irmãos ajudando um pouquinho dali ou de cá e faz isso tranquilamente. Nós podemos também enviar para você uma apostila, para você vender essas apostilas e arrecadar algum dinheiro para ajudar também no evento. Então vamos estudar lição número 3. Nós temos aí a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Então nós vimos que aí a carta aos Hebreus é escrita principalmente a judeus cristãos que estavam apostatando da fé. Então estavam voltando ao judaísmo, e o motivo, por causa das perseguições, tanto dos judeus, quanto também dos romanos. Então era uma época de perseguição. Nós vimos que essa carta foi escrita provavelmente aí no ano de 67, exatamente na época que o apóstolo Paulo morreu. Então, veja bem, que era um tempo de grande perseguição. E acredita-se que o apóstolo Paulo foi então degolado, né? Aí na época do Nero. Então veja só que era uma época daquelas perseguições, aquelas mortes dos cristãos aí nas arenas de Roma. Alguns eram queimados, outros eram comidos por leões. Então naquela época terrível de grande perseguição à igreja. Então os judeus cristãos, aqueles que tinham se convertido ao cristianismo, com a perseguição também dos judeus que viviam falando que eles estavam errados, que eles tinham que voltar ao judaísmo e que o judaísmo tinha melhores promessas, que as promessas foram dadas através de anjos, né, que a lei foi dada por meio de anjos, que era superior a qualquer outro, diziam que os anjos eram superiores a Jesus, diziam aí que os profetas eram superiores a Jesus, diziam que Moisés era superior a Jesus, diziam que aí Josué era superior a Jesus, diziam que Arão era superior a Jesus. Então, tanta coisa. E esta carta, então, aos Hebreus é escrita
exatamente para o quê? Mudar a opinião dos judeus cristãos, então, aqueles que haviam se convertido, para que eles não se desviassem totalmente do Evangelho. Então, aqueles que estavam pensando, estavam começando a voltar para o judaísmo, eles fossem o quê? Despertos e retornassem ao cristianismo, né? Então eles iam ver o quê? O que eles precisavam urgentemente perceber? Eles tinham que perceber que Jesus era superior. Então, a quê? A tudo isso que eles acreditavam. Então, aqui a carta aos Hebreus vai mostrar o quê? Que Jesus é superior aos profetas, vai mostrar que ele é superior aos anjos, né? Nós já vimos isso aí. Agora, nesta lição de hoje, nós vamos ver que esta carta aos Hebreus, o escritor, que nós não sabemos quem é, que na minha opinião é Paulo, então, esta carta foi escrita para convencer esses judeus cristãos de que Jesus era superior também o quê? A Moisés. E veja bem que quando fala em Moisés, os judeus idolatravam Moisés. Então, olha só que tarefa difícil, mas o escritor aos Hebreus agora vai escrever de tal maneira que vai mostrar claramente que Jesus é superior a Moisés. Aí nós vamos ver as outras lições, né? Vai mostrar aí Jesus superior a Josué, superior a Arão, né? Vai falar do sacerdócio de Jesus que é superior. Então, vamos ver muitas lições aí falando sobre este assunto. Então vamos ver aí agora o texto áureo, que está na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 3, que diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então olha aqui, o autor dos Hebreus vai dizer da honra que teve o quê? Moisés como servo servindo a casa de Deus. Ele não diz que Moisés teve um ministério fraco ou insuficiente, nada, ele não quer rebaixar Moisés. Mesmo porque se ele fizesse isso, compraria uma grande briga com os judeus. Então, o que ele faz? Ele compara o ministério de Moisés com o de Jesus. E ele diz que o ministério de Moisés é excelente. Foi fiel em toda a casa de Deus. Então, ele trabalhou, fez aquilo que Deus ordenou para ele fazer. Foi fiel a isso. Só que ele era servo na casa ou na obra de Deus. Jesus não é o servo, Jesus é o dono. Então, por exemplo, se você vai ver uma mansão, uma casa muito bonita, construída, então lá tem os empregados, né? O chefe dos empregados, lá vamos dizer assim, que é um mordomo. Agora, quem tem mais honra, o mordomo ou o dono da casa? Então Moisés era como esse mordomo. Agora o dono da casa, que construiu a verdadeira casa, que é dono de tudo, é Deus. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Então, aqui o autor dos Hebreus está dizendo, olha, maior honra tem aquele que é o quê? O dono, ele que edificou a casa, do que aquele que cuida, que serve a casa. E então ele vai ter que provar que a casa aqui na terra é uma, a casa no céu é outra, que a casa no céu é superior. Em todo o livro de Hebreus vai mostrar exatamente isso, que tudo que é espiritual é superior ao material. Então ele vai ter que mostrar que Moisés, olha só, foi fiel, cuidou aqui da casa, né, dos utensílios, fez tudo do jeito que foi mandado. Mas coisas materiais que ele construiu. Já Jesus, ele é o quê? Edificador do verdadeiro que está no céu. É superior, é espiritual. Então, ele vai ter que mostrar isso. E é isso que ele vai fazer. Em tudo. Vai mostrar o sacerdócio, né? Que é na terra. Vai mostrar o sacerdócio de Jesus, que é superior. Então, tudo ele vai mostrar. Agora, ele tem que mostrar de duas maneiras aí. Ele tem que mostrar aqui na terra que Jesus foi superior. E ele tem que mostrar no céu que Jesus foi superior. Senão os judeus não vão aceitar. Olha aí, Moisés construiu aí, né, a tenda da congregação e tal, onde a presença de Deus se manifestava. Agora, quem é maior?
Jesus construiu o quê? O templo que é nós mesmos. Ele construiu e ele mora dentro. Olha lá no Antigo Testamento, Deus aparecia uma vez por ano lá no tabernáculo, né, para receber a oferta. E em nós, o Espírito Santo mora dentro de nós, é o tempo todo em nós, morando em nós. Então nós vamos ver isso aí durante a lição. Verdade e prática. Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi o mordomo, o Salvador foi o dono. Então isso nós acabamos de dizer, olha só. O mordomo trabalha, organiza os funcionários, né? Coordena todo o trabalho, aí vai. Mas ele não é o dono. Ele pode até ser substituído. Moisés foi excelente mordomo, né? Até o tempo que precisou dele. Agora, nós temos o quê? O dono da casa é superior ao seu mordomo empregado. E veja bem, Moisés, ele não concluiu a sua mordomia, porque ele tinha que fazer o quê? Introduzir o povo na terra. Mas ele não conseguiu, ele foi até pertinho, até a fronteira, né? Do lado do Jordão, ele tinha que passar o povo para o outro lado. Mas Deus o chama e ali Moisés então morre. E veja só, por que ele não entrou? Por dois motivos. Um motivo, todos os irmãos que leram a Bíblia, estudaram a Bíblia, sabem. Moisés pecou, né? Ele, ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. Paulo diz que aquela rocha, a pedra, era Cristo, é a pedra que o seguia, era Cristo. Então ele deveria apenas falar. Então ele bateu o cavalo, perdeu a paciência, né? O homem mais manso do mundo, que Moisés é chamado, naquele dia ele perdeu a sua mansidão, a sua paciência. Ele estava cansado daquele povo rebelde. E por isso então a Bíblia diz que ele não pôde entrar na terra prometida e viu a terra. Deus o chamou em cima do monte, mostrou a terra, mas ele não pôde entrar. Agora existe um outro motivo que nós temos que entender, um motivo superior, um motivo espiritual. Veja só, Moisés é representante da lei. Então, falou Moisés, você se lembra imediatamente da lei. Então Moisés era o responsável, era o mediador, né, da lei. E veja só, pela lei, ninguém herda das promessas de Deus. Canaã, entrar em Canaã significa o quê? O repouso, né? Nosso repouso é o quê? No céu. Então veja só, através da lei, ninguém chega a esse repouso. Ninguém chega. A lei faz o quê? É condenar o homem, mostrar o pecado. A lei não salva ninguém. Veja só, jamais um motivo, porque Moisés era representante de quê? Da lei, a lei não salva ninguém. Já Jesus é representante de quê? Da graça, a graça salva. Então olha só, Moisés não podia entrar porque ele é representante da lei, e a lei não conduz ninguém ao repouso eterno, olhando pelo lado espiritual. Então ele não podia entrar. Se Moisés entra na terra prometida, Deus estava dizendo que pela lei podia entrar. Então esse é um outro motivo, que é um motivo superior, motivo espiritual. Para você achar isso aí tem que orar, jejuar, buscar em Deus a resposta. Agora Jesus, não, Jesus, ele introduz todos os cristãos, seus seguidores, lá no céu. Não é na sombra aqui na terra. Não é na Canaã terrestre. Ele introduz em algo superior. Ele nos introduz no céu, vida eterna. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, nova terra, novos céus. Tudo é superior. Então ele é mediador o quê? Da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Jesus morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando no terceiro dia no corpo glorioso, subindo ao céu. Isso é a graça de Deus. Nós herdamos a graça de Deus, nós entramos para essa graça de Deus ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Para isso nós precisamos ter o quê? Fé
em Deus, fé na obra que Deus realizou através então de Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Então veja só, em tudo Jesus é superior. Vamos ver a leitura bíblica em classe que está em Hebreus 3, de 1 a 19, que diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se estivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas, com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então veja bem, quanto a Josué e Caleb, por exemplo, eles foram livres dessa condenação sobre eles. Eles entraram na terra prometida. Já aqueles outros espias, os outros 10 espias, não entraram, porque não tiveram fé em Deus. Então aqui o autor aos Hebreus está dizendo, olha, essas rebeliões que houveram, falta de água, falta de comida, e eles não tiveram fé em Deus, murmuraram, Então sempre nessas ocasiões aí, eles demonstraram falta de fé em Deus. Então Deus foi o quê? Deixando que eles morressem no deserto. E quando o povo entrou na promessa, entrou na Canaã prometida, na terra prometida, esses que não tiveram fé em Deus já haviam todos morrido pelo caminho. Então é uma advertência para nós, na nossa vida cristã. Nós temos que ter fé em Deus, confiar em Deus, temos que continuar a nossa caminhada cristã, não duvidando de Deus, não duvidando das promessas, acreditando nas promessas de Deus. E são promessas espirituais, promessas de eternidade com Deus. Então não desfaleça na sua fé, não perca a fé, não se entristeça, não seja desestimulado por causa das coisas que você vê, que ouve, que as pessoas dizem. Não, anime-se, faça a obra de Deus, creia em Deus, confie em Deus. Lembre-se, existe um futuro glorioso para nós. Então a lição aí tem as seguintes partes, os seguintes tópicos. Primeira parte, uma tarefa superior. Tópico 1, uma vocação superior. Tópico 2, uma missão superior. Tópico 3, uma mediação superior. Depois nós vamos ver aí na parte 2, uma autoridade superior. Tópico 1, construtor, não apenas administrador. Tópico 2, filho, não apenas servo. Tópico 3, uma igreja, não apenas tabernáculo. Na parte 3 nós temos aí um discurso superior. Tópico 1, o perigo de ouvir, mas não atender. Tópico 2, o perigo de ver, mas não crer. Tópico 3, o perigo de começar, mas não terminar. Vamos ver então a introdução que diz: o autor dá início ao capítulo 3 fazendo um contraste entre Moisés e Cristo.
Ele estava consciente da grande estima que seus compatriotas tinham pela figura do grande legislador hebreu Moisés. Em nenhum momento desse contraste o autor deprecia a pessoa de Moisés, mas sempre o coloca como um homem fiel a Deus na execução da sua obra. Entretanto, mesmo tendo assumido a grande missão de conduzir o povo rumo à terra prometida, Moisés não poderia se equiparar a Jesus, o autor da nossa fé. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é visto como administrador da casa, Jesus como edificador. Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena, Jesus numa missão celestial eterna. Então aí está bem explicadinho que Moisés tinha uma grande importância aí para os judeus. Muitos judeus até idolatravam Moisés. Então o autor não vai diminuir Moisés, não vai falar mal de Moisés, nada disso. Ele vai apenas comparar Moisés com Jesus. E ele vai provar que Jesus é superior a Moisés. Então aqueles que estavam deixando de ser cristãos para voltar ao judaísmo, veriam que no judaísmo o centro aí deles era que Moisés. Então eles pensariam, bom, para que eu vou deixar o maior para ir para o menor? Para que eu vou atrás de uma promessa material? Que a promessa do judaísmo é chegar ao milênio, o governo de Jesus sobre eles. Então, é o quê? Uma promessa material terrena. Então, eles perceberiam que é melhor ficar no cristianismo, que eu tenho uma promessa superior. A promessa no cristianismo é de vida eterna, morada eterna com Deus no céu. Eu vou receber um corpo semelhante ao de Jesus. Eu vou morar na Nova Jerusalém. Então as promessas eram superiores. Então eu vou ficar com Jesus, é melhor. É isso que o autor dos Hebreus está querendo fazer aqui. Provar que Jesus é superior a Moisés, para que aqueles judeus cristãos ali não deixassem sua fé e voltassem ao judaísmo. Pode ser aplicado a nós cristãos? Pode. Se você está no cristianismo e de repente você quer deixar o cristianismo para ir aí para uma seita, acompanhar uma seita dessas por aí, uma religião dessas por aí, você tem que olhar direitinho. Veja só, nós temos Jesus, Ele mora em nós através do Espírito Santo. Você já viu falar, por exemplo, que Maomé mora dentro de alguém? Maomé faz algum milagre? Maomé ressuscitou? Não. Você ouviu falar aí, tem na Bíblia algum lugar dizendo que Maria salva alguém? Tem algum lugar na Bíblia dizendo que ela perdoa alguém? Tem algum lugar na Bíblia dizendo que ela morreu e ressuscitou? Tem algum lugar na Bíblia dizendo que ela morreu na cruz, no nosso lugar? Olha só, você tem que olhar. Eu vou para a religião tal. Veja bem, cuidado. Eu vou para o Espiritismo. Você viu o Allan Kardec, morreu, ressuscitou, está vivo, mora dentro de alguém aí? Todos os seus seguidores têm ele morando lá dentro dele? Não tem. Então veja só, cuidado. Você está querendo deixar uma coisa superior, maravilhosa, para seguir essas coisas, essas crenças, que nada mais são, que são crenças diabólicas, enganam as pessoas, fazem as pessoas deixar o legítimo mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e colocar outro mediador no lugar de Jesus Cristo. Faz as pessoas pegarem palavras de homens normais, pecadores, e colocar sendo superior à Bíblia, a palavra de Deus. Então cuidado, então serve para nós. Não abandone a sua fé, não abandone Jesus. Parte 1 então. Uma tarefa superior. Tópico 1, uma vocação superior. Tópico 2, uma missão superior. Tópico 3, uma mediação superior. Tópico 1 então, uma vocação superior. O autor introduz a seção de versículos de 1 a 6, tomando como ponto de partida o que havia dito anteriormente. Jesus é o autor e mediador da nossa salvação. Então está em Hebreus 2, 14 a 18. Tomando por base esse conhecimento, seus leitores, a quem ele chama afetuosamente de irmãos santos, deveriam ficar atentos ao que seria dito agora, em Hebreus 3:1. Eles não eram apenas um povo nômade pelo deserto escaldante, à procura da terra prometida, mas herdeiros de uma vocação celestial. Eles deveriam se lembrar de quem os fez e idôneos dessa vocação.
Nesse aspecto, os leitores de Hebreus não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus, como aquele que os conduzia ao destino eterno, era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo à Canaã terrena. Então, depois de ensinar, dizendo que Jesus era autor, mediador, então, dessa nova aliança, dessa salvação eterna, então ele agora vai introduzir a sua ideia sobre Moisés sendo inferior a Jesus. Então ele vai mostrar agora que Jesus nos chama para o quê? Uma vocação o quê? Para um futuro superior. Moisés conduziu o povo pelo deserto, e olha aqui, muitos foram morrendo pelo deserto, não conseguiu colocar esse povo lá na terra prometida, e estava conduzindo o povo pelo deserto aí. O povo sofrendo, sem rumo direito, sem saber se chegava ou se não chegava. Já nós não, mas Jesus dá uma vocação superior. Você aceitou Jesus? Imediatamente você já está salvo. Agora você só precisa permanecer salvo para estar com Deus para sempre. Então você já está dentro, vamos botar aí como um navio indo para o céu, você já está dentro do navio. Não desça do navio e nem seja expulso desse navio. Você chegará ao destino, porque o capitão é Jesus e ele vai nos conduzir à vida eterna. No tópico 2, uma missão superior. O autor pela primeira vez usa a palavra apóstolo em relação a Jesus, Hebreus 3:1. A palavra apóstolo se refere a alguém que é comissionado como representante autorizado. Não havia dúvida de que Moisés havia sido enviado de Deus em sua missão. Todavia, ele não foi o apóstolo da grande salvação. A missão de Moisés foi tirar o povo de dentro do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Mas a missão de Jesus é a de conduzir a igreja à Canaã celestial. A missão mosaica era daqui, a Canaã terrena. A missão de Jesus possui uma vocação celestial. Cristo não foi apenas um enviado em uma missão, mas, acima de tudo, o apóstolo da nossa confissão, alguém com a autoridade da missão de nos conduzir ao destino eterno. Então aqui vai falar de Jesus tendo uma superior missão. Olha só. Qual a missão de Moisés? Moisés estava na terra de Midian, cuidando de ovelhas, foi chamado ali para ir à terra do Egito, tirar o povo da escravidão, conduzir o povo até ali. Ali Deus deu a lei a eles e eles agora marchariam para a terra prometida. Veja só, essa é a missão de Moisés. Então, de uma terra do Egito, que eles viviam na escravidão, a uma terra prometida, que é Canaã terrestre. Agora, olha só, a missão de Jesus é tirar o povo escravizado pelo pecado, de todo o povo do mundo, não é só os hebreus, todo o povo do mundo, e conduzi-los a Deus, a salvação eterna, a vida eterna. E uma morada o quê? Celestial. Olha só, é muito superior. Então não é de um país para outro país, aqui na terra. É da terra, toda a terra, para o céu. E lá é o quê? É uma nova terra, novos céus. Uma nova cidade, olha só. Cidade, Jerusalém celestial. É tudo superior. Aqui é corpo humano, lá é corpo glorificado. Olha só, tudo diferente, tudo é superior. Então a tarefa de Jesus, a missão de Jesus é muito superior. Lembrando também o quê? Que Jesus é apóstolo enviado. Moisés também foi enviado por Deus, não foi? Veja bem que lá na sarça ardente, Deus se encontrou ali, através de um anjo, nós vimos já escrito na Bíblia, que aparece a Moisés e envia Moisés para o Egito para livrar o povo da escravidão. Moisés precisa de ajuda de Arão. Então, nesse sentido, Moisés é um apóstolo enviado por Deus para retirar o povo da escravidão lá do Egito, trazer a terra prometida. Agora veja só, Jesus é apóstolo enviado por Deus para vir à terra, nascer como homem e livrar a todos os homens da escravidão do pecado e dar-lhes a salvação eterna. Olha só, é um apóstolo bem superior. Não é? Como é que nós conseguimos essa salvação eterna?
Como é que nós entramos para essa salvação eterna? Confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Veja bem. Então, esta confissão de fé nos faz entrar a esta salvação através de Jesus Cristo. Então, ele é o apóstolo da nossa confissão aí. Nós passamos a ser o quê? Morada de Deus na terra e estamos salvos se formos aí fiéis a Deus em nossa caminhada cristã, não é? Estamos salvos. Pronto, vamos para o céu, morada eterna com Deus. Vamos ao tópico 3 então, que diz uma mediação superior. Depois de afirmar que Jesus era o apóstolo, o autor também diz que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era superior a Moisés, não apenas em relação à missão, mas também em relação à função que exercia. O autor fará um contraste mais detalhado entre o sacerdócio de Cristo e o arônico mais adiante. Mas aqui os crentes deveriam ter em mente que a mediação de Jesus era em tudo superior ao sistema mosaico e levítico. Cristo era o mediador da nossa confissão. A palavra confissão traduz o termo original homologia, que tem o sentido primeiro de concordância. Quando confessamos Jesus como Salvador, concordamos que Ele em tudo tem a primazia. Ele é o Senhor. Ele é maior do que tudo e do que todos. Ele e somente Ele é a razão do nosso viver. Então veja bem que também aqui o escritor aos Hebreus quer provar que Jesus é o sacerdote superior a Moisés. Aqui ainda não está falando do sacerdócio levítico. Como é que nós podemos dizer que Moisés era sacerdote? Onde é que tem isso na Bíblia? Então você procure aí no Salmo 99, 6, que lá inclui Moisés como sacerdote. Veja o que está escrito aí. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Então veja bem que aí é claramente dito que Moisés era um sacerdote. Se você quer ter certeza disso? É simples. Quem é que ungiu Arão para ele ser sumo sacerdote? Quem é que ungiu todos os utensílios ali do tabernáculo? Moisés quem ungiu. Quem é que ungiu os filhos de Arão para serem sacerdotes? Moisés. Quem é que intercedia pelo povo? O povo ficou com medo de Deus e disse para Moisés: vai tu falar com Deus e você fala o que Deus falar com você, você fala para nós. Então ele exercia plenamente a função de sacerdote. E aqui, em Salmos 99, 6, para confirmar isso, Deus colocou aí que Moisés está incluído entre sacerdotes. Então o autor aos Hebreus vai mostrar que Jesus possui um sacerdócio superior. Por quê? Moisés, como sacerdote, não ofereceu a sua própria vida. Jesus ofereceu a sua própria vida em favor dos pecadores. Moisés, ele tinha o quê? Um ritual que passou para Arão, mas que cobria pecado, mas não perdoava pecado. Não fazia a pessoa nascer de novo. Jesus é diferente. Jesus se ofereceu a si mesmo para nos purificar de nossos pecados para sempre. E ainda tem outra coisa. Ele fez com que nós nascêssemos de novo. É uma nova vida. Moisés não colocou o Espírito Santo em ninguém. Jesus envia o Espírito Santo. Na mesma hora que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ser templo do Espírito Santo. Então veja só que o sacerdócio de Jesus é superior. Moisés foi lá o quê? No tabernáculo terrestre. Jesus entrou no Santo dos Santos, lá no céu, para se oferecer a si mesmo em preço de redenção por nós, né? Nos resgatou, nos remiu, nos purificou de todo pecado. Então veja só que Jesus é aí o nosso apóstolo, sacerdote da nossa confissão. Que confissão é essa? Você vê aí em Romanos 10, né? Versículo 9, diz que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha aí, esta é a confissão de fé. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Olha aí, Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, olha aí, eu vou confessar diante do meu Pai nos céus. Então, confessar. Essa confissão, Jesus é o sacerdote dessa confissão. Porque ele que
levam essa confissão ao Pai e nós nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus. Na parte 2 nós temos aí uma autoridade superior. No tópico 1 tem construtor, não apenas administrador. Então vamos ao tópico 1. Construtor, não apenas administrador. O autor destaca que tanto Moisés como Jesus foram fiéis na casa de Deus. Como está em Hebreus 3:2. Eles foram fiéis na missão que eles foram confiados. Isso mostra o apreço que o autor possuía pelo legislador hebreu. Todavia, ao se referir a Jesus, o autor usa a palavra grega axiou, traduzida como digno, valor, mérito. Duas coisas precisam ser destacadas no uso desse vocábulo pelo autor. Primeiramente, ele quer mostrar que o mérito de Jesus era maior do que o de Moisés. Nosso Senhor era construtor do edifício, da casa de Deus, e não apenas um mordomo, como fora Moisés. Os crentes precisam enxergar isso e, assim, valorizar mais a sua salvação. Por outro lado, ao usar o pretérito perfeito, tempo verbal grego, ele demonstra que a glória de Moisés era desvanecente, enquanto a de Jesus era permanente. O autor dos Hebreus mostra que Moisés e Jesus, todos dois, eram fiéis na casa de Deus, ou seja, na obra que Deus designou para eles fazerem. Só que a obra de Moisés era a obra de quê? De um mordomo, né? De um administrador, né? Na casa, do tabernáculo, né? Que Deus mandou Moisés fazer, que era o quê? Figura do verdadeiro no céu. E esse tabernáculo ia se movendo de acordo com o que eles iam viajando. Agora, Jesus, veja só, foi fiel que na obra de Deus, que era muito mais difícil, olha só. Jesus veio o quê? Morrer por nós na cruz. Ele sofreu, ele apanhou, colocaram a cruz para ele ser pregado ali. Olha só, ele deu a sua vida, ele sofreu muito mais que Moisés. Moisés foi pressionado psicologicamente pelas pessoas? Foi. Passou muito aperto, trabalhou muito? Sim. Mas ele não precisou dar a vida para que as pessoas pudessem entrar na terra prometida. Jesus não, Jesus precisou da sua vida. É muito superior. Então aqui o que é? Moisés fez uma figura do que é verdadeiro. Jesus não. Jesus vem do verdadeiro. Ele já tinha a glória de Deus quando morava no céu. A casa é dele no céu. Então ele é o quê? Ele é o dono. E é do verdadeiro, não é nem da figura, mas mesmo a figura, mesmo aquelas coisas da tabernáculo, tudo é de Deus. Então veja só, tudo pertence a Deus. Agora, Jesus é superior porque ele é dono, proprietário. E acima do que está na terra, ele é proprietário que está no céu, é Deus mesmo. Então ele é dono do verdadeiro, tabernáculo superior. Agora vamos colocar o homem como templo de Deus, morada de Deus, tabernáculo de Deus na terra. Veja só. Então Moisés foi fiel a uma construção feita por mãos humanas, né? E que Deus se manifestava ali de vez em quando. Agora nós, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, somos feitos o quê? Tabernáculo, morada de Deus na terra. E agora o que? O Espírito Santo mora dentro de nós. Jesus, né, vem morar dentro de nós. O que diz lá na Bíblia? Faremos nele morada. Então Deus vem fazer morada em nós. Então agora, veja bem, Deus está conosco todo o tempo. Nós somos casa, morada de Deus. Agora vamos comparar aí a glória. Veja bem, Moisés passou lá 40 dias na presença de Deus. O rosto dele ficou brilhando, né? Aquela presença de Deus maravilhosa. Ele desceu e ele tapou o rosto, colocou um véu para as pessoas não verem aquele reflexo. Agora, com o passar dos dias, aquele brilho acabou. Ele não estava mais ali na presença de Deus, lá no monte, com Deus ali com ele. Então, aquela glória foi acabando. Assim também é a glória da lei. A lei foi. Não conseguiu salvar o homem, porque ela não veio para salvar, ela veio para mostrar o pecado do homem. Ela queria conduzir o homem a Deus. Então, aquelas pessoas que eram para, através da lei, conhecer Jesus, Jesus veio e eles não conheceram Jesus como Salvador. Então,
veja só, não foi eficiente. Então ela foi desvanecendo-se, foi se acabando o efeito dela, né? O trabalho dela. Tanto é que os gentios não receberam a lei e acabaram sendo salvos. Olha só, nem precisaram da lei. Então, é ter fé em Jesus e receber a salvação. Então, a glória da lei é passageira. Então, Moisés representa isso, passageiro, vai se acabando. Já a manifestação da glória de Deus em nós é eterna, ela vai crescendo, ao invés de diminuir, vai crescendo. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você faz a obra de Deus, vai aumentando mais a presença de Deus em você. É assim que acontece. Mas ele vai tomando o quê? Tomando posse de você. Veja bem que Paulo, no final da sua vida, diz o quê? Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Olha só. Então vai crescendo isso. Pelo lado de fora, quem olha, não vê nada disso. Paulo estava na cadeia. Quem podia dizer assim, olha, a glória de Deus aumentou mais através de Paulo. Deus o possui mais, né? Cada dia, toma mais conta do Paulo. Quem olhava na cadeia dizia o contrário. Ih, o Paulo está abandonado, Deus não gosta do Paulo. Não é assim que as pessoas fazem? Quando alguém está sem dinheiro, né? Ou está doente, as pessoas, ih, Deus abandonou, acabou. Porque eles olham o exterior. Agora veja só. Paulo, apesar de estar na prisão, apesar de não ter condição financeira boa, terminou sua vida entregando-se totalmente para Deus. E cada dia Deus usava mais, cada dia Deus tomava mais conta do Paulo, possuía mais o Paulo, a ponto de ele dizer no final da vida dele que não era ele mais que vivia, mas era Cristo que vivia nele. Então ele foi se permitindo. Então veja só, que a glória de Deus em nós, ela vai crescendo cada dia mais. Então o crente, cada dia, ele vai crescendo mais na graça e no conhecimento de Deus. E é assim também, quando você é usado por Deus. Né? Quando eu orava, por exemplo, as pessoas serem curadas, era curado aí 2, 3 pessoas e tal. Hoje são mais de 100 por semana. Teve um mês de agosto aí que foi mais de 1000 pessoas curadas. Então, vai crescendo, vai aumentando, aumentando, aumentando. Então as doenças que você orava antes e não eram curadas, agora são curadas. Então vai aumentando, aumentando, aumentando. Quanto mais você vai orando, vai jejuando, vai estudando a palavra de Deus, vai se dedicando a Deus, mais ele vai tomando de conta, mais ele vai dominando, mais o Espírito Santo enche você e você vai sendo cada vez mais dominado por ele, mais usado por ele. É assim que acontece. Então a glória, através de Moisés, era desvanecente, ou seja, ia desaparecendo. Né? Já a glória que está em nós, a presença de Deus está em nós, vai só crescendo, 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 até estarmos com o Senhor para sempre. Olha um exemplo interessante. O Enoque conversava com Deus todo dia. Foi conversando com Deus, foi conversando com Deus, foi conversando com Deus. Até o dia que Deus disse, ô Enoque, faz uma coisa. Vem para cá para nós conversarmos aqui em cima. Olha só. Assim é a igreja. A igreja vai orando, vai conversando com Deus, vai fazendo a obra de Deus, vai amando a Deus, esperando a volta de Jesus. Até que um dia que Jesus fala assim, vem para cá, vem morar comigo aqui em cima. É isso que nós estamos esperando. Qualquer momento vai acontecer. Glória a Deus. Nós somos casa de Deus. Não precisa desmanchar e fazer de novo. Olha lá, o tempo de Moisés era assim. Tinha que desmanchar tudo aqui, então carregar, montar tudo de novo em outro lugar. Agora nós não. Nós somos templo de Deus, morada de Deus, e Deus mora dentro de nós, através do Espírito Santo. E ele não sai e volta. Lá no Antigo Testamento era assim, né? Vinha o poder de Deus sobre um profeta, Elias, Eliseu, né? Moisés, milagres eram realizados. Mas nós não. Mora dentro de nós o tempo todo. O tempo todo. Qualquer hora, qualquer lugar que você estiver, você é morada de Deus. Deus pode se manifestar ali. No tópico 2, então, o perigo de ver, mas não crer. E viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus 3:9. Erra quem pensa que só acredita quem vê. Parece que quem muito vê, menos acredita. Acaba ficando acostumado com o sobrenatural. O sobrenatural se naturaliza. É exatamente isso que aconteceu no deserto. E era exatamente isso o que estava acontecendo com a comunidade do autor de Hebreus. Tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras, mas isso não estava sendo suficiente para assegurar os crentes.
É preocupante quando o cristão se acostuma com o sobrenatural e nada mais parece impactá-lo. Então, o perigo de ver, mas não crer. Então, eles viram os milagres de Deus? Viram por 40 anos. Viram na saída do Egito e viram por 40 anos ali. Deus fazia milagres. Mas eles eram tão rebeldes e tinham um coração tão endurecido que não adiantava. Sabiam que Deus estava ali. Mas não adiantava saber que Deus estava ali. Eles não queriam, era obedecer a Deus. E aqui interessante que na igreja de hoje não tem esse perigo, né? Não se vê mais Deus presente, não se vê mais a glória de Deus manifestada. Olha, depois de Jesus, então, a igreja, né, os apóstolos começaram a igreja, e havia o quê? Pregação daquele evangelho que Jesus pregava, e os mesmos sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fazia, eles também, os dons do Espírito Santo se manifestavam através deles, e a igreja, o que aconteceu? Era uma igreja firme, era uma igreja poderosa, e era uma igreja que cresceu, e até hoje existe igreja por causa disso, porque teve uma base forte. Agora hoje, não tem esse perigo das pessoas se acostumarem com os milagres, com a presença de Deus. Não tem. Os crentes não buscam mais, não acreditam mais. Vê na igreja hoje pouquíssimas pessoas, mas é a coisa mais rara que tem. É alguém ser usado em milagres, sinais, prodígios, maravilhas, aí, dons do Espírito Santo. É a coisa mais rara que existe. Então não tem esse perigo, né, de alguém se desviar por causa disso aí. Não tem esse perigo de alguém estar vendo aí e se desviar a si mesmo. Eu acho assim, que se desviam muito mais pessoas hoje exatamente por isso, pela falta da presença de Deus, pela falta dos sinais, prodígios, maravilhas, pela falta dos dons de manifestação da igreja. Porque as pessoas estão indo para a igreja, mas não estão vendo Deus lá. Então estão indo ouvir uma boa música, um pregador engraçado, um teatro, uma dança. Muitas vezes vão atrás de dinheiro, mas voltam decepcionados. Aqueles que vão realmente atrás de Deus, que vão querendo ver uma manifestação de Deus, falar com Deus, serem ouvidos por Deus, né? Deus responder, falar com eles, manifestar ali, curar, fazer um paralítico andar, um cego ver, um surdo ouvir, então ali trazer uma mensagem. Não vê essas coisas. Então voltam decepcionados para casa. E é isso que está acontecendo na igreja de hoje. É uma igreja que fala de Deus, mas não vê Deus. E Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Então precisa fé para ver. E o que acontece? Está faltando a fé. Por isso não se vê a presença de Deus na igreja. Então no ministério de Moisés, teve muito sinal, prodígio, maravilha? Teve. Na Elias também, Eliseu? Sim. Mas o povo era rebelde. E o povo não se converteu. Agora, sempre existiu um povo que se converteu. Tem que lembrar disso, né? Sempre teve aqueles que acreditavam em Deus, que eram fiéis a Deus. Tanto é que foi dito, né? 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Então sempre tinham aqueles que acreditavam em Deus, que eram fiéis a Deus. Então Moisés foi tremendamente usado em milagres. Mas não dá para comparar Moisés com Jesus. Então Jesus fez infinitamente mais milagres do que Moisés. Bota aí Elias junto, bota Eliseu junto, né? Não tem como comparar. E veja bem que João diz que se fosse escrever tudo que Jesus falou e fez, os livros não caberiam de tanta coisa, né? E olha só que Jesus disse, vocês farão maiores obras do que essas. Veja só. Então Jesus teve o quê? 3 anos e meio de ministério realmente assim, de pregação, né, de milagres e tudo. 3 anos e meio, aproximadamente. E nós temos aí a vida inteira Deus morando em nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, que dava poder para fazer tudo aquilo, é o mesmo Espírito Santo que mora dentro de nós.
E nós podemos a vida inteira estarmos aí orando pelas pessoas e Deus fazendo tremendas maravilhas aí. Então, olha só, a superioridade do ministério de Jesus em relação a Moisés. Se quiser medir pelos milagres, pode medir. Jesus fez muito mais, infinitamente mais do que Moisés. No tópico 3, o perigo de começar, mas não terminar. Este sempre erra em seu coração e não conhecer os meus caminhos. Hebreus 3, 10b. Com essas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar. De andar, mas se desviar. Alguns do antigo povo de Deus haviam começado bem, mas terminaram mal. Muitos caíram pelo caminho, desistiram da estrada. O mesmo risco estava ocorrendo com os cristãos neotestamentários. Haviam começado bem, mas estavam correndo o risco de caírem e perder a fé. O alerta é para nós também. Então aqui o perigo de começar e não terminar. Veja bem, aquele povo saiu do Egito alegre, feliz, mas pelo caminho foram murmurando, não tiveram fé em Deus, né? Foram morrendo pelo caminho. Veja só. Assim também, nós temos que tomar cuidado com a nossa fé, a nossa caminhada cristã. Não podemos desfalecer, nós temos que estar crescendo, sempre crescendo. Em duas coisas, na graça, no conhecimento de Deus. Olha só, sempre crescendo e fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz ser abundantes na obra de Deus. Então ganhe almas. Um crente não pode ficar sem ganhar almas. Você não pode de maneira alguma, isso é um absurdo, você chegar no final do ano e dizer: eu não ganhei nenhuma alma, não tem nenhuma pessoa que eu ganhei que está congregando, foi batizado nas águas, está na igreja, salvo. Não é possível, isso é um absurdo. Talvez você só vai compreender isso depois, só quando chegar lá no céu, se chegar. Então veja só, é coisa tremenda. Então você tem que fazer a obra de Deus, tem que estar ocupado fazendo essa obra de Deus, tem que estar todo dia orando, todo dia estudando a palavra de Deus. Dá para qualquer um fazer isso. Olha, eu trabalhei durante aí mais de 30 anos na minha vida. Todo o tempo que eu fui crente, trabalhando secularmente, eu nunca deixei de orar, pelo menos 1 hora por dia. Eu orava todo dia, eu levantava às 5 horas da manhã e orava todo dia 1 hora pelo menos. Fazia a mesma coisa que você, levantava, tinha que orar, depois eu ia ainda tomar café, ia levar os meninos no colégio, ia trabalhar, a mesma coisa que você faz. Trabalhava o dia inteiro, chegava às vezes de noite em casa, mas eu lia a Bíblia todo dia, todo ano, lendo a Bíblia toda, uma vez por ano, toda a Bíblia. Então, não adianta você dar desculpa que não tem tempo, que não pode. Você pode sim. Então leia a Bíblia todo ano, leia a Bíblia todinha, ore todo dia, pelo menos 1 hora por dia, é muito pouco, mas ore pelo menos 1 hora por dia. Então esforce. E a Bíblia diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque a recompensa é muito grande. Imagine, você vai só crescendo, 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 cada dia conhecendo mais Deus, cada dia estando mais feliz com Deus, cada dia podendo fazer mais para Deus. É só crescendo, 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 sempre melhorando. Então não pare não. Quem para, a tendência dele é fazer o quê? Voltar. Tem tanta gente tirando férias de Deus aí. Então acha que tirou férias do trabalho, tirou férias de Deus também. Vai para as praias, se divertir, vai não sei para onde. Não ora mais, não lê a Bíblia mais. E depois para voltar a fazer isso, se fazia. Então não pode fazer isso de maneira alguma. Você está sempre crescendo, sempre melhorando. Não pode parar, não pode voltar. Então aquele povo lá saiu do Egito e foram perdendo a fé, foram caindo pelo caminho. Não imite essas pessoas. Você tem que estar sempre crescendo, sempre estando cada dia mais em comunhão com Deus. Vamos então à conclusão. A parte 3 da nossa lição, então, um discurso superior. Tópico 1, o perigo de ouvir, mas não atender. Tópico 2, a humilhação do servo. Tópico 3, o exemplo a ser seguido. Tópico 1, então, o perigo de ouvir, mas não atender. Seguindo a redação da Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica, o autor cita o Salmo 95, 7 a 11, para trazer uma série de advertências. Se o povo de Deus no antigo pacto precisou ser exortado, maior exortação precisa os que tinham maiores promessas,
Primeiramente, havia o perigo de ouvir e não atender. Hebreus 3, 7 e 8. No passado, o povo de Deus tinha ouvido a mensagem divina, entendido, mas não atendido. O mesmo erro estava se repetindo. O Espírito Santo, falando profeticamente pela boca do salmista, advertia os leitores para que seus corações não se endurecessem. É um apelo atual, porque o povo de Deus muitas vezes demonstra ser tardio para ouvir. Então veja só, se no antigo pacto não levava ninguém à salvação, e o novo pacto leva à salvação, então o novo pacto, a nova aliança ou o Novo Testamento, é o que? É superior ao Antigo Testamento, é superior a nova aliança à antiga aliança. Então é superior o novo pacto ao antigo pacto. Então veja só, se é superior, então nós temos que obedecer muito mais, temos que temer muito mais. Se lá está dizendo que Deus fez com que todos os rebeldes, os desobedientes, aqueles que não tiveram fé, morressem pelo deserto, durante aqueles 40 anos aí de caminhada pelo deserto, imagine nós que temos promessas superiores. Então devemos ficar atentos para não sermos rebeldes à voz do Senhor, a não deixarmos de ter fé em Deus, porque aquele que não tem fé em Deus, ele desagrada a Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a advertência é, se você ouvir a voz de Deus, ela vem pelo Espírito Santo, que vai convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Então diz, não endureça teu coração, porque aquele povo endureceu o coração e morreu pelo deserto, perdeu a salvação, perdeu o repouso, perdeu tudo. Então você não endureça seu coração, pelo contrário, ouviu a voz de Deus, abra seu coração para Deus, se entregue totalmente a Deus, e você será salvo. No tópico 2, a humilhação do servo. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Filipenses 2, 7 e 8. Sua humilhação está relacionada aos seus sofrimentos, como ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado. João 1, 46. Silenciado diante de seus acusadores, açoitado impiedosamente, injustamente julgado diante de Pilatos e Caifás, e finalmente crucificado e morto. Assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor que está registrado em Isaías, capítulo 53. Então, olha só. Deus, dono de tudo, se fez pobre. Morava no céu, veio morar na terra. É Deus, se fez homem. Nunca morre. Veio dar a vida por nós. Poderia matar todas as pessoas que viessem contra ele. Resolveu sofrer calado em nosso lugar. Apanhou, foi pregado na cruz, aceitou tudo, olha só. Se fez homem como um de nós. Veja só, morava no céu, veio morar na terra. Tudo isso ele fez por nós, para nos salvar. Isaías 53, capítulo 53, registra esse fato aí da humilhação de Cristo, Verdadeiramente ele tomou sobre ele, então, nossos pecados, nossas doenças, nossas enfermidades, tudo que não prestava de nós, ele tomou sobre ele. Isso é aliança, a antiga aliança, que lá é Berite. O que é isso? Significa que é igual. Olha só, para Deus dar o seu filho para Abraão, Abraão tinha que dar o seu filho para Deus. Lá era assim que funcionava. Se Abraão ia dar tudo que ele possuía para Deus, Deus também dava tudo que ele possuía para Abraão. Olha aí. Assim era igual. Agora, no Antigo Testamento é assim. A aliança é igual. As duas partes têm que fazer a mesma coisa. Um dá um nome para o outro, outro dá um nome para o outro. Tudo isso tem lá. Agora, no Novo Testamento, aliança, diatique no grego, significa o quê? Que eu dou tudo que eu tenho, mas eu só tenho o que não presta. E eu recebo tudo que é de bom. É uma aliança agora desigual. O que eu vou dar para Deus? Pecado, doença, enfermidade, tudo que não presta. E Ele me dá tudo que Ele tem de bom. Quando Jesus fez aquela última Páscoa ali, instituiu a primeira ceia, naquele dia, comendo com os apóstolos estão representando toda a raça humana. Naquela hora,
A refeição diz o seguinte, ó, tudo que eu como vai para o meu sangue. Sangue é vida. Então Jesus está fazendo o quê? Eu estou pegando a sua vida, ser humano, seus pecados, doenças e enfermidades sobre mim. E quando vocês comem comigo, eu estou passando para vocês a minha vida. Estou passando para vocês o quê? Salvação, perdão, reconciliação, novo nascimento, né? Templo do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Olha, só tinha coisa boa. Então Jesus nos deu o que havia de melhor, que o primeiro é a salvação, e nós demos para Jesus naquela hora pecado, doença e enfermidade. Então ele agora vai e morre a nossa morte. Nós tínhamos que morrer na cruz e ele morre em nosso lugar. Tópico 3, o exemplo a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo com um amor sem igual, como está em João 4,34, Lucas 4,18, 19. Logo, a partir da vida do Salvador, somos estimulados a priorizar o Reino de Deus, a pessoa do Altíssimo em todas as áreas da nossa vida, não permitindo que nada tome o seu lugar em nosso coração. Assim somos instados a amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai tem por nós, como está em Marcos 12, 30, 31. Então Jesus nos deu o exemplo perfeito. O que nós podemos ser como cristãos? Se nós fizermos o máximo, nós só podemos chegar até onde Jesus chegou. Mesmo assim, não podemos chegar a ser iguais a Jesus. Veja só que o apóstolo Paulo, ele diz assim, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo, vou crescendo, vou aumentando, vou melhorando, vou me entregando mais. No final da sua vida, ele diz, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele se entregou totalmente a Deus. Ele fez o máximo que ele podia fazer. Não chegou a ser Cristo, mas tentou de toda maneira imitar. Tanto é que ele diz, olha, sede meus imitadores. Por quê? Como eu sou de Cristo. Então ele imitava Jesus e dizia, então vocês podem imitar, porque eu estou imitando Jesus. Então tudo que vocês verem em mim, que parece com Jesus, imitem. Então nós temos que fazer isso. Vamos crescendo, crescendo, crescendo na graça, no conhecimento de Deus. Vamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a perfeição. A conclusão diz assim, ao mostrar a superioridade de Jesus sobre Moisés, o autor da carta aos Hebreus não tensionava exaltar o primeiro e desprezar o segundo, mas pôr em relevo a obra do Calvário, bem como esclarecer como os crentes devem valorizá-la. Ora, se Moisés, que não era divino, que não se deu sacrificialmente em lugar de ninguém, merecia ser ouvido, então por que Jesus, o Filho de Deus bendito, Senhor da igreja e superior aos anjos, não merecia reconhecimento ainda maior? O autor do livro aos Hebreus consegue convencer aqueles que abriram seus corações para entender que Jesus é superior. É evidente que aqueles que trancaram o coração, endureceram o coração, já estavam decididos a deixar sua fé, caíram, foram rebeldes. Então você abre o coração para Deus, olha a superioridade de Jesus. Jesus morreu por nós na cruz, não foi Moisés, não foi Maomé, não foi Buda, não foi Allan Kardec, não foi Maria, ninguém desses aí. Ninguém morreu por nós na cruz, a não ser Jesus. Ele que veio do céu, nasceu como homem na terra, levou nossos pecados sobre ele, nossas doenças e enfermidades, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai intercedendo por nós. Nenhum outro fez isso. Então nós temos aí a fé verdadeira, na pessoa verdadeira, certa, e nós temos a salvação e temos Deus morando em nós. Então, siga em frente, confie em Deus, seja sempre firme e constante na obra do Senhor, que você vai ver que tem um galardão esperando por você lá no tribunal de Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, sua oportunidade agora. Se você deseja agora começar uma vida nova agora com Deus, né? Sendo usado por Deus, fazendo a obra de Deus, se dedicando mais a crescer na graça e no conhecimento de Deus, também ore junto. Se você está doente, enfermo, receba agora a sua cura, receba o seu milagre. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, agora essas vidas que se chegam a Ti. Salva, Senhor,
Oh, laslit kau friends hep sulferestarste, alegrala Rússia fiostemestare. Seja agora o primeiro entre aqueles que vão, a partir de hoje, começar uma nova vida. Primeiro aí, talvez no seu emprego, talvez aí na sua casa, não sei, mas Deus está dizendo, seja o primeiro, onde quer que você esteja, pertencendo à família que pertencer, não importa. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador e seja luz aí onde você está. Seja sal da terra, luz do mundo. Seja um exemplo. Seja agora aquele que vai fazer uma grande obra para Deus, ganhar multidão de almas para Deus. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus, receba a salvação, libertação. Você que está doente, enfermo, receba a tua cura, receba o seu milagre em nome de Jesus. Você que está na cadeira de roda, levanta e anda em nome de Jesus. Creia nesse Jesus, creia no poder de Deus. Você que está com problema aí nos ouvidos, ouça agora, abra o ouvido em nome de Jesus. Você que está com problema nos olhos, agora em nome de Jesus, enxergue corretamente em nome de Jesus. Solte agora essas vidas em nome de Jesus. Todo mal, vai saindo todo mal. Toda enfermidade, problema no coração agora, em nome de Jesus, artérias desentupam, em nome de Jesus, solta, em nome de Jesus, diabetes desapareça agora, solta essas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, toca nessas vidas, Senhor, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, em nome de Jesus, solta essas vidas agora, sai agora, em nome de Jesus, obesidade, em nome de Jesus, solta essas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, toca, Senhor, nessas vidas, faz milagres, Senhor, em nome de Jesus. Síndrome de Down, solta essas vidas, em nome de Jesus. Ó Pai querido, faz milagres nessas vidas, em nome de Jesus. Lembre-se então, nós estaremos aí em Brasília, Valparaíso, durante os meses de fevereiro e março. Então, esse fim de semana, nós estamos aí na cidade aí de Águas Lindas e também em Valparaíso de Goiás, ministrando a palavra de Deus. E esperamos o seu convite para durante aí, o final desse mês de janeiro, também o mês de fevereiro e o final do mês de março, né, nos convidar para estarmos aí em alguma das cidades em torno de Brasília ou em outro lugar do país. Brasília para lá fica barato. E depois estaremos então de volta à Imperatriz, ministrando a palavra de Deus aí pelo Brasil afora. Nos convites estaremos com você. Lembrando ainda que no início então de março, 3 aí, 4 estaremos em Niquelândia, depois 9, 10 e 11 estaremos aí em Goiânia. A paz do Senhor a todos os irmãos então.